Senhor Jesus, servos, servas do Senhor, noiva do Cordeiro. Tudo bem com vocês? Que o Senhor Jesus de Nazaré possa abençoar cada um de vocês nessa noite. Aqueles que estão ao vivo, aqueles que irão entrar. Que a graça, a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus entes queridos. Que nós pedimos nessa noite que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra. Porque através da palavra ela nos cura, nos liberta e nos dá a vida eterna. Amém. Glória a Deus. E que o nome do Senhor seja glorificado a cada palavra que seja ministrada. Que nós diminuamos e o Senhor cresça. Amém? Vamos iniciar a nossa oração. Se você quiser ajoelhar, você ajoelha. Se você quiser se prostrar, se prostra, para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus de Nazaré, Sim, meu Deus. nós agradecemos o Senhor por este dia, por esta oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de estarmos na Tua presença. Porque vale mais um dia em Tua casa do que em outras partes mil. Eu venho apresentar ao Senhor este povo, Pai, que não está podendo ir à Tua casa, mas está participando ao vivo, assistindo os cultos no YouTube. Que o Senhor possa abençoar cada um poderosamente, destruindo os poderes das trevas, quebrando o arco e a lança, desfazendo os laços do passarinheiro, os laços de morte, de inveja e de maldição. Que o Senhor nessa noite venha retirar de nós, Pai, toda cegueira espiritual, toda escama, venha retirar de nós toda surdez espiritual, para que o Seu nome seja glorificado. Que o Senhor vá ao encontro, Pai, daqueles que estão encarcerados, privados da sua liberdade, em uma cadeia. Que o Senhor vá, Pai, ao encontro daqueles que estão no hospital, privados também por causa da enfermidade. Que o Senhor vá ao encontro às nossas casas, aos nossos familiares, aos nossos entes queridos, aqueles necessitados, Pai, que estão pelas ruas, pelos caminhos, precisando de uma direção do Senhor. Que o Senhor venha, Pai, nesta noite, repreender o espírito de suicídio, o espírito de enfermidade, Sim, o espírito, Deus. Pai, de miséria, o espírito Sim, dos vícios, da bebedice, o espírito da prostituição. Que o Senhor venha destruir todo o espírito do inferno nesta noite e o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Nós pedimos a Ti que o Senhor venha levantar aquele que está caído, venha dar força ao desanimado e venha curar o enfermo, Pai. Pedimos o Senhor que venha quebrar todos os grilhões, Pai. Todas as obras de macumbaria e de feitiçaria que foram feitos para destruir o Teu povo e a Tua igreja. Que o Senhor venha libertar aquele que está cativo nesta noite. Que o Senhor venha, Pai, trazer salvação à Tua igreja nesta noite, para que o nome do Senhor seja glorificado. Venha acrescentar à igreja aqueles que serão salvos, Pai. Sim, aqueles que estão, venha firmá-los na rocha através da Sua palavra. Sim, Jesus. Venha retirar de nós as cinzas do altar, embranqueça nossas vestes. Reescreva o nosso nome no livro da vida. Que o Senhor venha nos reconhecer naquele grande dia pelas nossas obras, Pai. Destrua todo o mal. Destrua esta praga, Pai, que está sobre a face da terra. Venha guardar o Teu povo, a Tua igreja. Venha cessar para que nós possamos voltar a adorar o Senhor, louvar o Senhor, buscar o Senhor na Tua casa. Sim, Deus Santo. Guarda as Tuas casas que estão fechadas, Pai. Não permita que ninguém arrombe, abra e retire todas as coisas de lá. Coloque os Seus anjos guardando a Tua igreja e o Teu povo. Destrua todo o mal e traz a vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus, no nome de Jesus. Existe um rei no Senhor. Glória a Deus. Aleluias.
que flui do teu grande amor. Aleluia. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Amém, igreja. Glória a Deus. Todo louvor, toda adoração seja dado ao nosso Deus. Amém? Eu convido a amada igreja, aos servos e às servas do Senhor, que venham abrir as suas Bíblias no primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 15, verso 1 em diante. Amém? Mateus 15, verso 1 em diante. Hoje o Senhor, Ele quer nos ensinar algo que vai mudar a minha história e a sua história. Aleluia. Amém? Todos acharam? Mateus 15, verso 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciões? Mas Bíblias estão escritos sacerdotes, pois não lavam as mãos quando comem o pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgrides vós também os mandamentos de Deus pelas vossas tradições? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao teu pai e a tua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim? Desobrigado fica. Esse não honrará de modo algum nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição um mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me veneram, ensinam doutrinas que não são preceito dos homens, e chamam a si a multidão e diz-lhes: ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na sua boca, mas o que sai da sua boca. Isto é o que contamina o homem. Amém? Mateus, nessa passagem,
ele recitou um versículo lá no livro de Isaías. Se vocês quiserem abrir, abram, mas não precisa de abrir. Vocês só anotem, depois vocês conferem lá. Isaías 29, verso 13 diz assim: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que foi instruídos. Isaías 29, versículo 13, quando Mateus, ele descreve que Isaías já havia dito no Antigo Testamento. E o Senhor, através do Espírito Santo, usado o apóstolo Mateus, ele nos instruiu novamente que os homens honravam o Senhor com a boca, mas o seu coração estava longe. Eles usavam as doutrinas de homem e desobedeciam a Deus. Nesse texto que nós acabamos de ler, ele relata que os fariseus, os doutores das leis, os anciões, questionaram os discípulos que estavam à mesa comendo com suas mãos sujas os pães. Eles chegaram em Jesus e disseram, porque naquela época eles seguiam em risca a tradição dos judeus, os mandamentos escritos pelo homem, que você não poderia comer à mesa com as mãos sujas. Mas Jesus, ele não segue os mandamentos de homem, ele segue os mandamentos de Deus. E ele foi sábio e disse para aqueles homens que conheciam a lei, mas vocês descumprem os mandamentos do meu Pai. Vocês descumprem tudo aquilo que o Senhor determinou e vêm ofertar na casa do meu Pai. Quando vocês desobedecem algo do meu Deus, vocês não precisam depositar a sua oferta, porque de nada vale, de nada tem valia. E esses homens anciões, eles estavam sempre à frente das sinagogas, nos melhores lugares, com as leis debaixo do braço, como se eles soubessem de todas as coisas. Mas o coração deles não estava em Jesus, estava em seguir a lei dos homens e não a do Senhor. Por isso que o Senhor disse, o que sai da boca que contamina, não é o que entra. Ele olha o interior do copo. Ele não olha o exterior, o que está por fora. Muitas vezes a gente olha, aquele ali é um homem de Deus. Olha como ele se veste, olha como ele fala, olha como ele maneja a palavra. Mas são palavras vãs, para que ele seja glorificado, não o nome do Senhor seja glorificado. Nessa palavra, a igreja tem que se alertar, o que o Senhor diz para mim e para você nessa noite, que muitas vezes eu estou indo para a igreja, estou indo com a palavra, mas ela não está no meu coração. Mas eu não vivo a palavra. Mas eu não cumpro os mandamentos que estão na palavra. Se o Senhor mandou eu perdoar, eu não perdoo. E eu continuo ceiando. Se o Senhor manda eu consertar com meu marido, com meu irmão, antes que se ponha o sol, eu deito de qualquer jeito, eu não perdoo, eu tenho a razão, ele que me falou dessa forma, eu estou descumprindo os mandamentos,
eu estou honrando a Deus de boca para fora. Quando nós somos servos do Senhor, nós temos que fazer o que está escrito na palavra. É sim, sim, não, não. Como que eu digo que eu sirvo o Senhor e Ele está à frente de tudo? Oh, Deus. Mas quando chega algo do homem, eu coloco as coisas de Deus em segundo plano e coloco as coisas do homem em primeiro plano. Eu tenho que ir nessa festa. Hoje eu não conseguirei ir na igreja, porque eu tenho esse compromisso. Nós descumprimos os mandamentos de Deus. Vá, oferece a outra face, vá ministrar minha palavra. Hoje eu não posso, que eu estou cansado, eu fui ferido, descumprindo a palavra. E novamente, nós estamos honrando Ele com a boca e o nosso coração está longe. Muitos estão sentindo falta de ir para a casa de Deus, de buscar o Senhor, que nós estamos o quê? Impedidos. Muitos estão sentindo falta, mas muitos pensam, se eu fui, tá bom. Se eu não fui, está bom assim mesmo. Oh, Deus. E quando eu digo que o Senhor está à frente de todas as coisas, que eu amo esse Deus que eu não consigo ver. Oh, aleluia. Essa geração, igreja, que nós estamos vivendo, tem que ser uma geração voltada para as coisas de Deus. Oh, aleluia. Que busque o Espírito Santo incessantemente, que olhe o interior, que não ore o exterior, que não vive mandamentos de homens, mas vive os mandamentos de Deus. Nós temos preceitos claros hoje. O homem diz, se sair na rua, vai pegar essa enfermidade e vai morrer. As empresas param. As pessoas param, a economia para, mas Jesus está falando há muito tempo, eu estou voltando, conserta os caminhos, endireita os seus caminhos, que eu vou recolher a igreja. As pessoas não consertam, porque elas não conseguem ver, porque elas ainda não estão perdendo, mas o espírito está sendo condenado. Eu obedeço o homem, não saio de casa. Mas quando Deus fala comigo, conserta, perdoa, ama, faça aquilo que eu te ensinei, porque eu estou voltando, porque senão você vai ficar para trás. As pessoas continuam da mesma forma. É, Deus. Honram o Senhor com as suas bocas, Tem misericórdia. mas o coração está longe de Deus. Tem misericórdia, Deus. Esses dias nós estamos em período de capacitação. O Senhor nos deu uma visão, nos mostrou algo que estava acontecendo em uma cidade. E hoje, Ele nos falou o que era aquela visão. Porque quando Deus mostra a seus servos o que vai acontecer, é para que nós, igreja, possamos consertar. Amós 3,7. Deus não fará nada antes de mostrar os seus servos e profetas. É, Jesus. E eu estava nessa cidade, eu, a bispa, e eu tentando colocar as pessoas dentro do ônibus. Gente, entra no ônibus, entra no ônibus, entra no ônibus. E muitas pessoas não conseguiam entrar. E os demônios batendo, tirando as pessoas da minha frente, tirando. Eu consegui encher um ônibus. Quantos? Um. Numa cidade inteira. E numa cidade com mais de 80 mil pessoas.
Oh, Deus. Aí ele me disse, meu servo, olha para você ver. Se lembra do ônibus? Lembro. Conseguiu encher somente um? Sim. É o que está escrito na minha palavra. Muitos serão condenados e poucos serão salvos. Porque muitos estão dentro da minha casa, honrando-me com a boca, e o coração está longe. Oh, Deus. Estão indo para minha casa por obrigação. Eu tenho que ir na igreja hoje, não por amor a Jesus. Você está lá dentro, eu estou lá dentro, a igreja está lá dentro. Mas a mente, o pensamento, o coração estão nas coisas externas, nas coisas do mundo. Como que a igreja deste século, que não abandonou as coisas da carne, as coisas do mundo, vai conseguir chegar até a Deus? Eu falei assim, Deus, mas que isso? É o que está escrito, meu servo. Eu tenho um compromisso com a minha palavra. Ele mostrou as cobras debaixo da terra. Eu falei assim, que isso, Deus? As pessoas estão passando ali, crianças, jovens, tudo. Esses são os demônios, meus servos, que vão tragar cada um deles, porque todos eles estão desapercebidos. E nós vendo aquilo, perto de nós ele não chegava, porque o Senhor nos guardava. Muitas igrejas escuras, com jogos de luz. Ele me falou, a escuridão, meu servo, é onde que eu não estou conseguindo entrar mais. E eram muitas igrejas. Mas que isso, meu Deus? Porque está chegando o final dos tempos, onde que eu vou separar o joio do trigo. O trigo será guardado e o joio será queimado. Eu estou ministrando essa palavra para vocês hoje, igreja. Porque eu e a bispa, nós vamos dar a vida por vocês. Nós vamos ensinar vocês a vencer todas as dificuldades deste mundo através da palavra. Aqueles que estiver debaixo do bispado, desta cobertura, nós vamos ensinar incessantemente, mas vocês têm que escolher o caminho que vocês querem seguir. Porque Jesus, ele não divide a glória dele com ninguém. Não tem como eu servir o mundo e servir a Deus ao mesmo tempo. Prega de qualquer forma, louva de qualquer forma. Não tem como eu subir no altar de qualquer maneira. Não tem como eu louvar a Deus de qualquer maneira. Não tem como eu fazer a obra de Deus de qualquer maneira. É, Deus. O nosso coração tem que ser dele. As nossas vidas têm que ser dele. Como está escrito, aquele que me servir, o meu Pai honrará. A honra da segunda casa será maior do que a primeira. A primeira, quando nós conhecemos ele, ele vai nos limpando com a palavra, retirando todo o pecado, toda injustiça. Aprendemos, vai, quebra o vaso e refaz de novo. E enche do seu Espírito. E quando nós somos cheios do Espírito, todas as coisas o serão acrescentadas. Muitas vezes todas as promessas não se cumpriram na minha e na sua vida ainda. Porque nós precisamos verdadeiramente ser cheios do Espírito Santo de Deus.
Porque aquele que é cheio do Espírito, ele abandona as coisas da carne e vive as coisas de Deus. Ele não honra o Senhor com os lábios, mas ele honra o Senhor com o coração, com as atitudes, com as obras, no falar, no agir, no olhar, no respirar. Aonde você pisa, eles falam e vem um crente ali. Em você eu acredito que você só fala a verdade. Eu não posso falar essas coisas aqui perto de você que você não gosta. Essa tem que ser a nossa trajetória nessa terra, igreja. Como que eu quero falar que eu conheço a Bíblia, se eu nunca li ela toda? Na Torre Forte, muitos já leram a Bíblia. Mas se você for olhar em vários lugares, perguntar quem já leu a Bíblia toda, não são todos que eles se levantam. Como que nós queremos vencer se nós não conhecemos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Como que eu vou ter os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, para entender que aquela palavra é de Deus e quando não é? Porque muitos estão sendo amaldiçoados, recebendo maldições, muitos estão seguindo os preceitos de homens, desagradando a Deus, desagradando os mandamentos, fazendo algo contrário aos mandamentos que Deus nos ordenou. E a condenação vindo sobre a igreja, por falta de conhecimento. Senhor. Nessa noite, igreja, reflita como está a nossa conduta com Deus. Ontem, ele falou das 7 igrejas. Ele fez advertência a todas. 2 ele fez elogio e 5 ele advertiu e disse o que precisava consertar. E hoje ele nos deu essa palavra nos falando que muitos honram ele com a boca, mas o coração está longe. Cadê aquele primeiro amor? Oh, Deus. Estava chovendo, você estava na casa dele. Cadê aquele primeiro amor? Estava cansado, mas estava prostrado na madrugada. Estava enfermo, mas apresentava o jejum, a oração e a leitura da palavra. Cadê aquele quebrantamento? Verdade. Que quando ele falava ao seu ouvido, você inclinava, você seguia aquilo que ele te ordenou, não o que o homem te ensinou. Reflita nessa noite, que ainda dá tempo, que ainda existe a nossa respiração, porque ele já está voltando. Talvez não dê mais tempo para a igreja buscá-lo verdadeiramente. O Senhor, ele corrige o filho que ele ama. Verdade, Deus. Porque ele quer que nenhuma alma se perca. Ele quer que todos nós sejamos salvos. Mas depende de mim e de você em fazer aquilo que ele determinou. Verdade. Amém? Recebe essa palavra com amor. Coloque ela no seu coração. Fale assim: Senhor, o que eu preciso fazer para que o meu coração seja do Senhor? E Ele quer mudar a minha e a sua história. Porque Ele não quer que eu e você, as nossas famílias, sejam pegas de surpresa. Por isso que Ele tem nos alertado. Verdade. Falou no livro de Isaías, no Antigo Testamento. Eles faziam tudo ao contrário. E no Novo Testamento, com Jesus, a mesma coisa. Naquele tempo, quem não obedecia sofria morte instantânea.
Mas hoje, com a graça de Deus, de Jesus de Nazaré, o espírito morre. A esperança morre. As promessas morrem. As coisas não acontecem na minha vida e na sua. Está na hora de voltar. Está na hora de nós voltarmos verdadeiramente para o Senhor. Amém? Deixa eu louvar. Eu gostaria de falar outra coisa. Eu fico muito triste. Hoje eu fui lá na igreja. Aí passou um jovem que ele ia lá na igreja. Aí eu olhei para ele e falei assim: que isso no seu rosto? Com os olhos todos cortados em cima. Eu tive uma confusão com meu irmão aqui. Meu Deus. E eu apanhei. Aí eu fui olhando ele subindo a rua da igreja, aqui do Pompeia. Aí eu vi no tornozelo dele uma tornozeleira eletrônica. Eu falei assim: meu Deus, o que aconteceu com esse jovem? A família tem dinheiro. Há um tempo atrás, ele tinha tudo. Tinha carro, tinha esposa, tinha casa. Hoje, o que ele tem? Está na hora de voltar, Senhor. E estava dentro da igreja. Eu adoro a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu não saio mais da presença de Deus. O Senhor é a minha força, é o meu escudo. Falava da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Mas falava da boca para fora. E o inimigo veio e ceifou toda esperança. Não deixe, igreja, chegar num ponto desse. É verdade, Deus. Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E ele vai pegar a igreja, são nas brechas da palavra. Quando eu e você não conhecem as escrituras. Pode beber sim. Deixa de dar o dízimo sim. Não perdoa não. Foi você que foi humilhado. Não faz isso não. Essa palavra aí não é para você. Essa aí é para o seu irmão lá. Porque ele quer nos enganar. Ele quer retirar a semente que está lá dentro. Para que ele possa nos pegar desapercebido. Verdade. Como a igreja está hoje. Desapercebido. O que a palavra nos diz? Que chegaria tempo que nós queríamos ir para a igreja e nós não poderíamos. Esse tempo chegou. Vai chegar o tempo, isso aqui vai ser tirado, mas aquele que tiver a palavra no coração, ele vai vencer. Ele não vai ser destruído. Guarde, irmãos, essa palavra no seu coração. Amém, Jesus. Se nós estamos honrando a Deus da boca para fora, e eu estou fazendo tudo ao contrário da palavra, ainda dá tempo de nós consertarmos. Ainda dá tempo de chegar a salvação na minha vida e na sua. O Senhor olha o interior, Ele não olha o exterior. Amém? Ele conhece e sonda o meu coração e esquadrinha os meus pensamentos. O bispo não vê, a bispa não vê, mas Deus conhece todas as coisas. Sabe quem que é dele, quem que louva ele, quem que adora ele e quem que ama ele. Busque a Deus enquanto se pode achar. Amém? Eu vou fazer uma pequena oração para vocês e logo em seguida a bispa vai orar, vai louvar aqui para vocês também. Para Deus. Amém? Para Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Sim, meu Deus. A tua igreja, Pai, se prostra na tua presença nesta noite. Nos prostramos sim, Jesus. Nós voltamos, Pai, para o Senhor. Eu venho pedir perdão pela minha vida, pelo ministério, pela tua igreja. Como anjo desta igreja, Pai, eu venho pedir ao Senhor interceder por todos que estão debaixo desse bispado.
dos nossos familiares, nossos entes queridos, daqueles que nos pedem oração. Pedimos que o Senhor venha nos perdoar. Se nós estamos, Pai, honrando o Senhor com a boca e o nosso coração está longe, que a partir de hoje o Senhor nos ajude a caminhar com o Senhor. Do nosso coração está voltado para Ti. Jogue por terra todos os nossos desejos. Retire de nós, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti. Nos dê um espírito novo. Nos fortaleça a cada dia para seguir a Tua palavra. Sim, Deus. Para que o Seu nome seja glorificado. Destrua todo emaranhado de Satanás. Toda a força de Satanás, Pai, que tem lutado contra esta igreja de Jesus. Que nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai, eu quero voltar ao meu primeiro amor. Glória a Deus. Eu preciso sentir. Glória a Deus. De novo seu calor. Eu quero me entregar. Se você quiser voltar aí, volta. Diante dos teus pés vou me prostrar. Pai, eu quero voltar ao meu primeiro amor. Pai, eu quero voltar ao meu primeiro amor. Eu preciso sentir de novo seu calor. Eu quero me entregar diante dos teus pés. Vou me prostrar, Pai, eu quero voltar ao meu primeiro amor. Quero voltar ao início, os primeiros passos refazer. Aleluias. Vou regressar ao caminho, minhas obras vou rever. Eu vou trazer à memória as promessas que aos seus pés eu recebi. Eu quero recomeçar, pois não sei viver sem ti. Aleluias. Amém, igreja? Nós amamos vocês. Eu e a bispa, os pastores, a liderança, nós vamos ajudar vocês a vencerem através da palavra de Deus. Glória a Deus. Mas cada um de vocês, cada um de nós, temos que escolher o caminho que nós queremos seguir. Aquilo que vai fazer a diferença daqui uns dias. É proibido eu ter uma casa boa? Não. De eu ter um carro bom? Não. De eu ter um emprego bom? Não. De eu cuidar da minha família? Não. É bênção de Deus. É bênção de Deus. Mas nada dessas coisas da terra pode estar à frente de Deus. Tem uma festa? Faça a obra primeiro. Depois, você busque. Porque dessa forma, o Senhor vai cumprir a palavra na minha vida e na sua. Amém? Glória a Deus. Amanhã nós estaremos aqui às 20 horas para adorar e glorificar a Deus. Amém? Nós estamos abrindo as igrejas para que vocês possam orar lá. Ore, coloque no altar os pedidos, as necessidades, ou dízimo, a oferta se tiver e se não tiver. Vão. Por quê? Vai chegar tempo que as igrejas não estarão mais abertas. Busque a Deus enquanto se pode achar. Eu estava voltando da igreja hoje. O centro de espírito perto da igreja estava lotado. Com chuva. A palavra de Deus diz que o reino das trevas é mais prudente do que o da luz. O diabo fala, faz, eles fazem. Muitas vezes a gente orienta a igreja,
vai pegar um óleo, vai orar, passa lá, deixa seus pedidos. Muitas vezes a igreja não obedece. Ah, não precisa, está chovendo. Ah, hoje eu não vou. Não perca as oportunidades, igreja, que o Senhor está dando para mim e para você. Amém? Aquele estudo que eu passei para vocês aí, algumas pessoas já me mandaram as respostas. E eu creio, para a honra e glória de Deus, que toda a igreja vai fazer. Não para ganhar a Bíblia, mas para ganhar conhecimento de Deus. Porque aquele que me servir, o meu Pai honrará. Amém. Aquele que busca as minhas coisas, eu cuidarei das coisas dele. Amém? Aproveite esse tempo que a gente está tendo essa oportunidade de ter mais tempo de ler a Bíblia, de orar e de buscar, para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém, Jesus. Amém? Que o Senhor abençoe a todos vocês. Amém, Jesus. Os familiares, os entes queridos. Que vocês tenham uma noite abençoada. Amém, Senhor. Coberta com a mão de Deus. Amanhã a igreja de Sabará vai estar aberta de 18h50 a 19h40. Amém? Por favor, não façam aglomeração. Chega, ora, põe no altar, apresenta o que tem que ser apresentado e vão para suas casas, para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Que o amor de Deus Pai, que assim seja, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que assim seja, que a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a igreja. Que a graça, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida e sobre os seus familiares. Que vocês tenham uma noite abençoada, que vocês durmam, caiam no sono e o Senhor sustenta ele. Continue ungindo a casa, filho. Os umbrais, ungindo os familiares. Que até hoje a praga não alcançou as nossas famílias, porque tem joelho dobrado, tem oração, tem unção e tem a sua fé. Amém? Fique com Deus. Que Jesus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus.